Estamos mais uma vez em vídeo na leitura da Palavra de Deus em verdade. Hoje o tema, a mulher cananeia. Uma passagem que fala sobre a fé. Ela demonstrou tamanha fé que convenceu Jesus Cristo a fazer o milagre, que na verdade ela conquistou pela palavra. Então vamos aqui para Mateus, no capítulo 15, versículo 21 a 28. Uma mulher grega, síria, fenícia, de origem, em que ela pediu misericórdia para a filha endemoniada. Vamos fazer uma leitura para posteriormente a gente fazer os comentários. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então a mulher, ela replicou. Ela não ficou indignada. E pela palavra mostrou fé. Vamos aqui aos comentários em que ela rogava que expulsasse de sua filha o demônio. No versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra. Ficou em silêncio. No versículo 24, ele disse: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aquele que eu já comentei em um vídeo anterior sobre as primícias, ou seja, a prioridade do trabalho de Jesus Cristo. Primeiro aos judeus, os filhos de Israel, e depois aos gentios. Então ele estava falando exatamente naquela determinação de que primeiro vinha para os judeus e depois para os gentios. Então, quando ele falou aqui que veio, foi enviado
para as ovelhas perdidas. Levei para os perdidos. E no versículo 26, não é certo tirar o pão dos filhos de Israel e lançá-los aos cachorrinhos, que aqui se refere aos gentios. Jesus priorizava o seu trabalho. Primeiro, o pão da vida, seria dado aos judeus, depois aos gentios. O pão da vida. Cachorrinhos. Hoje, os caninos são tratados com muito carinho, membros da família. Na França, há o título de cidadania para os cães. No Brasil, clínicas, pet shops, hospitais com UTI, laboratórios, dentistas, hotéis, creches, cemitérios, supermercados, salões de beleza, confeitarias, babysitter, acho que é a expressão, né? Psicólogos, fotógrafos, advogados. Então, o carinho que se tem hoje pelos caninos, pelos cães, um animal doméstico, com seus privilégios, mais do que uma criança poderia ter. Mas no tempo de Jesus, não era assim. A maioria, sem dono, viviam no lixo, comiam carne de cadáveres, lambiam feridas dos leprosos, eram considerados animais imundos pela lei. Chamar alguém de cão ou cachorro era uma ofensa. Pessoa que não sabia dar valor às coisas preciosas e sagradas. Desvio da fé. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, se faz uma referência de acautelai-vos dos cães, que se referiam os mal-obreiros. No versículo 26, ainda que Jesus a tenha chamado carinhosamente de cachorrinho, a humilhação não foi pequena. No versículo 27, ela, contudo, replicou: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Com esta frase, ela ganhou a admiração do Senhor Jesus pela palavra. Apesar de ter dito que não iria atendê-la naquele momento. Estou mostrando a fé. Um cachorrinho pode fazer o Senhor mudar de ideia e antecipar suas bênçãos. Então vamos aqui nos fatos. Primeiro, tendo um problema que não conseguia resolver, buscou o Senhor. É o que temos que fazer. Buscar a ajuda do Senhor. Segundo, chamava-o de filho de Davi, mostrando crer nele como Messias.
lá no final vou dizer a referência com relação a filho de Davi, filho de Abraão, porque se relaciona à genealogia do Antigo Testamento, em que se refere a uma identificação do filho. Às vezes a pessoa se identificava sempre citando filho de alguém. Então, uma relação patriarcal. Por isso que aqui, filho de Davi, não se refere a ser filho de Davi. Até ele tem também a referência que eu vou citar lá no final, sobre essa questão de Davi ser o pai. Na verdade, não é. Terceiro, mesmo Jesus não lhe respondendo nada, ela não desistiu. Não desistiu. Perseverar na fé, não desista. Quarto, prostrou-se e o adorou como só Deus é digno de adoração. Só Deus é digno de adoração. Creu em Jesus como Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. A unidade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Quinto, humilhada, ao invés de ficar indignada e se retirar, humilhou-se mais ainda. Os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. A referência da oração do fariseu com o publicano. O fariseu se exaltou, dizia que fazia tudo, que ia para o culto, que era dizimista, fazia tudo, e não era como aquele. Comparou com um publicano. E o publicano, humildemente, fez a sua oração, este foi justificado para casa. Aí vem a relação. Os que se exaltam serão humilhados. Os que se humilham serão exaltados. Sexto, creu que ele é o pão da vida e declarou que não precisava do pão inteiro. Uma só migalha seria suficiente para resolver o seu problema. Migalhas que caíam no chão, os cachorrinhos comiam. Então veja que ela, nessa interpretação, ela não queria o pão inteiro, mas as migalhas já resolviam o problema dela. Aí foi aí que Jesus Cristo ficou admirado. Quando uma pessoa não tem fé, nem o pão inteiro é suficiente. Sétimo, liberou a palavra poderosa e ela mesma operou o milagre. Então veja esse detalhe. Ela mesma operou o milagre. O milagre é pela fé que está dentro de você. O poder de Deus que está dentro de você é pela fé. Jesus dizia às vezes, antes da cura: você tem fé? A fé te curou. Então aqui, o milagre, ela mesma operou. Da libertação de sua filha, conforme Jesus disse: por esta palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. Amém. Vamos aqui, umas referências, pelo que nós citamos aqui no resumo que eu fiz.
sobre o que foi citado, para a gente entender plenamente o que foi aqui lido. Como eu digo para vocês, aqui já é um resumo, porque além das referências que eu coloco, ainda tem um passeio que eu faço pela Bíblia em referência a cada versículo lido. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 1, versículo 1, que se refere à genealogia de Jesus Cristo. Né? Então, como eu disse para vocês, esta genealogia mostra as gerações de cada filho para o pai, a mostrar aqui, iniciando, né, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó e assim vai. Até chegar lá no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, essa referência, filho de Davi, está relacionada a essas gerações patriarcais, o filho com o pai, a identificação do filho mediante o patriarca. Vamos para capítulo 22, Mateus, no capítulo 22, 22. Versículo 41 a 46. A 46. O Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então Jesus replicou aqui essa condição de filho de Davi. Como Davi seria pai se ele chamou de Senhor? Então acabou. Caiu por terra. É tanto que não mais perguntaram mais nada. Vamos a Mateus ainda, lá no capítulo 10. Nós estamos voltando agora para o capítulo 10. Versículo 5, 6. 10, 5, 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquela referência de procurar primeiro os perdidos de Israel e os gentios ficaria para depois. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 9.
Lucas, capítulo 7, versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé. Desculpe. Achei fé como esta. Aqui se refere à cura do servo de um centurião, e que pediu para curar o servo. E aqui em versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, entrou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mostrou também uma fé. Apenas a palavra. Mande só a palavra. Mostrou tamanha fé. Então aqui também, colocando aqui, assim como temos muitos exemplos de fé, em que a cura, os milagres aconteceram. Lá em Romanos, no capítulo 15, em Romanos, no capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Estendendo mais, versículo 10. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Versículo 11. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Versículo 12. Também Isaías diz: Haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele e os gentios esperarão. A misericórdia de Jesus Cristo. Ele veio salvar a todos, tanto judeus como gentios, como aconteceu na cruz. Primeiro, os judeus convertidos, arrependidos, com enfermidades espiritual, precisando da justificação, e também intercedeu pelos gentios, levando os pecados para serem purificados. Amém? Então, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a fé que cura. Portanto, tenhamos fé para que possamos termos a vitória. Na paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.